Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 28 de abril, trazendo as últimas notícias da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com assessoria técnica de Luca Rossi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é nublado na Cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 22 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Em Santa Maria Maior, a homenagem dos cardeais ao Papa e as orações do povo de Deus. Na tarde de ontem, os cardeais reunidos nas congregações gerais visitaram o túmulo do Papa. Mais de 20 mil pessoas fizeram fila para saudar Francisco. O Papa, os jovens em vídeo inédito, aprendam a escutar. Isso ajuda à paz. Cardeal Parolin. Papa Francisco acolher o seu legado e torná-lo vida vivida. Homilia ontem da missa em sufrágio a Francisco. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Padre Luiz Miguel Modino, da Arquidiocese de Manaus, e o nosso correspondente na Amazônia, presente em Roma nesses dias. Essas e outras notícias a partir de agora. Em Santa Maria Maior, a homenagem dos cardeais ao Papa e as orações do povo. Na tarde deste domingo, os cardeais reunidos nas congregações gerais em vista do conclave visitaram o túmulo do Papa Francisco e rezaram as segundas vésperas, presididas pelo cardeal Macricas. Mais de 20 mil pessoas fizeram fila desde a manhã de domingo para saudar o Papa, rezar diante de sua lápide e depositar flores, entre elas a Senhora das Flores Amarelas, Carmela Mancuso, em lágrimas diante da escrita Franciscus. Eu o amava. Para mim, ele é um santo. Carmela Mancuso, a calabresa conhecida no mundo como a Senhora das Flores Amarelas, a quem o Papa dedicou suas poucas palavras em 23 de março, dia em que recebeu alta do Hospital Gemelli, chora diante do túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior. Numa sacola, ela carrega um novo buquê, todo amarelo, e está na fila com milhares de outras pessoas que sobem os degraus da Basílica no Monte Esquilino. Mais de 20 mil desde que foi aberto ao público na manhã deste domingo às 7 horas. Em meio aos constantes pedidos para não fazer fotos e agilizar os passos em função da segurança, uma exceção foi feita para Carmela, e ela passou à frente, como foi feito muitas vezes durante as audiências gerais de quarta-feira, quando o Papa havia aparecer na Praça São Pedro ou na Sala Paulo VI, e abriu os braços, exclamando: aqui está ela. Carmelina caminha lentamente, coloca as flores de lado e, com a mão na boca, chora ao contemplar a luz suave que ilumina a cruz do Bom Pastor e se reflete na inscrição Franciscus, gravada no mármore. O Papa, que ela foi uma das últimas a conseguir saudar fora da Basílica de São Pedro no domingo de Páscoa, durante o giro no Papamóvel, ato conclusivo da vida de Jorge Mário Bergoglio, está sepultado ali desde o último sábado, sob aquele mármore proveniente da Ligúria. Posso ficar aqui mais um pouco? Pergunta a Senhora das Flores Amarelas, unindo-se às vésperas que os mais de 110 cardeais reunidos em Roma rezaram na tarde deste domingo na Basílica Liberiana. Foi decidido na Congregação Geral, na sexta-feira passada, organizar um momento de oração não programado para prestar homenagem ao Papa.
Na tarde desse domingo, eles chegaram antes das 16 a Santa Maria Maior, partindo de micro-ônibus da praça em frente à Sala Paulo VI. As pessoas ali presentes e alguns adolescentes do Jubileu dos Adolescentes acompanharam a passagem dos cardeais pela porta em procissão até o túmulo do pontífice. Diante deles, o cardeal Santos Abreu e Castelhó, arcipreste emérito da Basílica, que acompanhou o então recém-eleito Papa Francisco em sua primeira visita a Santa Maria Maior, no dia seguinte à sua eleição. Depois, um por um, ou em grupos de 3, os cardeais pararam diante do túmulo. Alguns permaneceram em oração por alguns minutos, rezando uma Ave Maria. Outros fizeram o sinal da cruz ou tiraram uma foto. Aqueles que puderam se ajoelharam por alguns instantes. Todos se reuniram então na Capela Paulina, ao lado do túmulo, sob o olhar da Salus Populi Romani, que 126 vezes viu Francisco de joelhos nos primeiros tempos e numa cadeira de rodas nos últimos tempos, dizer-lhe obrigado por uma viagem apostólica a ser realizada ou concluída com sucesso, por uma operação médica que correu bem, por uma simples saudação. Com o olhar voltado para o ícone, que a tradição diz ter sido pintado por São Lucas, os cardeais rezaram juntos em silêncio. Depois, rezaram as segundas vésperas presididas pelo cardeal arcipreste e coadjutor Rolandas Macricas. Atrás deles se uniram grupos de fiéis. O fluxo contínuo de visitantes não parou, assim como a fila em frente aos confessionários não parou. E os celulares, antes voltados para o túmulo, viram-se para os cardeais que cantavam os salmos. As orações foram rezadas em diferentes línguas por diferentes sacerdotes. Foram feitas orações pelo Papa Francisco para que o Senhor ressuscitado o acolha na morada da luz e da paz. Tudo durou pouco mais de meia hora. Os cardeais então deixaram a Basílica, que permanece aberta aos fiéis até as 22 horas locais. Nesta segunda-feira, mais uma nova congregação geral para preparar o conclave que elegerá o sucessor de Pedro, de número 267. Papa Francisco aos jovens em vídeo inédito. Aprendam a escutar. Isso ajuda a paz. Vídeo gravado no início de janeiro, em que o Papa se dirige aos jovens participantes da iniciativa Oficinas de Escuta. Não se esqueçam dos avós. Eles nos ensinam muito. Ragazzi, ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare. Imparare a ascoltare. Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar. Quando uma pessoa fala com você, espere até que ela termine, a fim de entendê-la bem. E depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar. Esse é o convite do Papa Francisco feito aos jovens, um vídeo gravado em 8 de janeiro passado num celular por um hóspede da Casa Santa Marta. A mensagem, publicada no site da revista semanal italiana Oggi, foi dirigida aos jovens que participam da Oficina de Escuta, uma iniciativa criada por Luca Drusian, que envolve jovens e adultos em diferentes temas, permitindo que muitos experimentem a beleza de serem escutados, de escutar a si mesmos e escutar os outros. O Papa, que aparece em trajes informais no vídeo, reiterou este convite. Guardate bene la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione non risponde. E questo non aiuta alla pace. Olhem atentamente as pessoas. Elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem e isso não contribui para a paz. Escutem. Escutem bastante, diz Francisco no vídeo, junto com a inevitável exortação para não se esquecerem dos avós. E não dimenticate dei nonni. I nonni ci insegnano tanto. Os avós nos ensinam muito. Palavras que se adaptam bem
ao domingo, que marcou a conclusão do Jubileu dos Adolescentes em Roma. Prego per voi, pregate per me. Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios Padre Luiz Miguel Modino, que vem lá da nossa Amazônia. E para nós é uma alegria recebê-lo, porque Padre Modino é um pouco os nossos olhos, o nosso coração e a nossa boca lá na Amazônia. Padre Modino, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para a gente também é uma alegria grande poder estar aqui mesmo nestas circunstâncias do falecimento do Papa Francisco, que sempre nos entristece, mas também a gente está vivendo estes dias com fé e com esperança em que ele vai continuar intercedendo pela nossa igreja e pela nossa Amazônia. A alegria da Amazônia, o senhor trouxe um pouquinho para cá? Ou a dor da Amazônia? Na Amazônia a gente percebe muitas coisas boas, muitas coisas que alegram o coração da gente. Mas a gente não pode esquecer nunca os clamores que vêm da Amazônia e que a Igreja Católica está acompanhando há muitos e muitos anos. Eu ainda lembro o que o Papa Francisco falou em 2013, na viagem que ele fez no Brasil, com os bispos do Brasil sobre a Amazônia, e dizia que a igreja na Amazônia não é como aqueles que vão para tirar as coisas e vão embora. É alguém que vai para ficar, para acompanhar a vida, as alegrias, mas também as dores, os clamores dos povos da Amazônia. Isso é algo muito significativo, muito marcante na vida da igreja da Amazônia e na vida dos povos da Amazônia do pontificado do Papa Francisco. Também a Amazônia chorou a passagem, a Páscoa do nosso Papa Francisco. Eu acho que o mundo todo chorou a Páscoa do Papa Francisco, porque para os pequenos da Amazônia, mas para todas as pessoas da Amazônia, Francisco foi alguém muito marcante. Não podemos esquecer que a Amazônia foi a única região do mundo que o Papa quis fazer um sínodo especial, e isso tem marcado a vida dos povos e da igreja. O sínodo para a Amazônia dizia novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. A partir da Amazônia, o Papa Francisco quis mostrar como caminhar como igreja, mas também como caminhar como sociedade nesse tema tão caro a ele, que era a ecologia integral. Na alegria da Amazônia, o Papa falava dos seus sonhos. Vamos continuar a sonhar? Francisco sempre foi um sonhador. Francisco de Assis e Francisco de Roma, o Papa Francisco, sempre foram pessoas que nos ensinaram a sonhar. E o cristão, aquele que tem esperança, aquele que tem fé, nunca pode deixar de sonhar. Sonhar com que o nosso mundo possa se transformar sob o olhar de Deus, e assim fazer cada vez avançar mais o reino de Deus, fazer avançar mais uma sociedade, um mundo onde as pessoas deixem de sofrer, onde as pessoas deixem de chorar, onde as pessoas possam viver com alegria, possam viver em plenitude, desfrutar da vida do dia a dia. O senhor esteve nos funerais do Papa Francisco. Que sentimento brotou? Foi um sentimento de tristeza por despedir alguém que foi tão importante na vida da igreja e na vida da gente nos últimos anos. Também ver tanta gente que chegou de tantos lugares para despedir o Papa Francisco, desde os poderosos da terra, lá estavam legações diplomáticas, governos do mundo todo, mas também, sobretudo, os pequenos, os pobres, aqueles que realmente choram pela morte de alguém que foi uma referência em sua vida, alguém que realmente entendiam, alguém que suas palavras chegavam no coração e acalmava muitas vezes o sofrimento deles. É claro, agora os nossos cardeais, eles estão nesse pré-conclave, nas congregações gerais, estão se conhecendo, porque muitos não se conhecem, e nós temos o nosso querido Dom Leonardo, que vem da Amazônia e já foi definido o cardeal da Amazônia. Como é que está Dom Leonardo? Dom Leonardo está bem, tranquilo.
nem passa pela cabeça dele ser eleito Papa, mas ninguém sabe, né? É uma possibilidade, que como pode ser eleito qualquer dos outros cardeais, mas ele comentava na viagem que o próximo pontífice será alguém que terá um trabalho muito árduo pela frente, porque todas as coisas que iniciou o Papa Francisco, dar continuidade não será fácil. Mas eu acho que o importante é continuar escutando como o Papa Francisco fez. Continuar escutando a Igreja, continuar escutando o povo, continuar escutando Deus, evidentemente, o Espírito de Deus. Assim, acho que vamos poder fazer com que o próximo Papa seja alguém que não seja um Francisco, ninguém espera um novo Francisco, mas seja alguém que continue escutando os clamores dos pequenos, daqueles que não contam. Nesse sentido, a experiência de Dom Leonardo em Manaus é muito significativa. Recentemente, na Semana Santa, eu fiquei muito marcado. Não participei porque estava acompanhando as comunidades. Eu acompanho comunidades no interior da Arquidiocese de Manaus, no Rio Negro, mas para mim o mais significativo foi a via sacra que ele fez com os moradores de rua. Ele, com a filetata, acompanhou esse povo e mostrou que a igreja é uma igreja misericordiosa para com aqueles que a sociedade não enxerga, inclusive muitas vezes a sociedade despreza e condena. Obrigado pelo seu trabalho, pelo carinho e tecer os nossos olhos e o nosso coração também na Amazônia. Obrigado a vocês, porque graças a vocês o mundo pode conhecer aquilo que é vivenciado nas nossas comunidades, na nossa igreja da Amazônia, e acho que isso sempre é um testemunho para tantas pessoas que enxergam na Amazônia a voz de Deus que acompanha a vida dos povos. Cardeal Parolin, Papa Francisco acolher o seu legado e torná-lo vida vivida. Na homilia da missa em sufrágio do Papa Francisco, no dia de ontem, domingo, o Cardeal Pietro Parolin enfatizou que a imagem inicial que o Evangelho nos oferece neste domingo pode representar bem o estado de espírito de todos nós, da Igreja e do mundo inteiro. Mariângela Jaguraba. O cardeal Pietro Parolin presidiu a missa na Praça São Pedro em sufrágio do Papa Francisco no segundo dia dos Novendiais, neste 27 de abril, domingo da Misericórdia. A celebração eucarística deste segundo domingo de Páscoa contou com a participação de adolescentes provenientes de várias partes do mundo. O purpurado iniciou sua homilia dizendo que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos enquanto estavam fechados no cenáculo com medo, com as portas fechadas. O seu estado de espírito está perturbado e o seu coração triste, porque o mestre e pastor que tinham seguido, deixando tudo, foi pregado na cruz. Viveram coisas terríveis e sentem-se órfãos, sozinhos, perdidos, ameaçados e indefesos. L'immagine iniziale che il Vangelo ci offre in questa domenica può rappresentare bene anche lo stato d'animo di tutti noi, della Chiesa e del mondo intero. A imagem inicial que o Evangelho nos oferece neste domingo pode representar bem o estado de espírito de todos nós, da Igreja e do mundo inteiro. O pastor que o Senhor deu ao seu povo, o Papa Francisco, terminou a sua vida terrena e deixou-nos. A dor pela sua partida, a tristeza que nos assalta, a perturbação que sentimos no coração, a sensação de desorientação. Estamos vivendo tudo isto como os apóstolos entristecidos pela morte do Senhor. No entanto, o Evangelho nos diz que é precisamente nestes momentos de escuridão que o Senhor vem até nós com a luz da ressurreição para iluminar os nossos corações. O Papa Francisco lembrou-nos disso desde a sua eleição e repetiu a nós muitas vezes, colocando no centro do seu pontificado a alegria do Evangelho que, como escreveu na Evangelii Gaudium, enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria, disse o cardeal Parolin. La gioia pasquale che ci sostiene nell'ora della prova e della tristezza oggi è qualcosa che si può quasi toccare in questa piazza.
La si vede impressa soprattutto nei vostri volti, cari ragazzi e adolescenti, che siete venuti da tutto il mondo a celebrare il Giubileo. A alegria pascal que nos sustenta na hora da provação e da tristeza hoje é algo que quase se pode tocar nesta praça. É visível sobretudo nos vossos rostos, queridos meninos e adolescentes, que viestes de todo o mundo para celebrar o jubileu. Diante dos muitos desafios que estáis chamados a enfrentar, recordo, por exemplo, da tecnologia e da inteligência artificial que caracteriza particularmente a nossa época. Nunca esqueçais de alimentar a vossa vida com a verdadeira esperança que tem o rosto de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado em sua igreja. Com ele nada será demasiado grande ou difícil. Com ele nunca estareis sozinhos, nem abandonados a vós mesmos, nem sequer nos momentos mais sombrios e mais difíceis de vossa vida, sublinhou o cardeal. Hoje, segundo domingo de Páscoa, celebramos a festa da Divina Misericórdia, recordou o cardeal Parolin. Proprio la misericordia del Padre, più grande dei nostri limiti e dei nostri calcoli, é precisamente a misericórdia do Pai, maior do que os nossos limites e os nossos cálculos, que caracterizou o magistério do Papa Francisco e a sua intensa atividade apostólica, juntamente com o desejo de a anunciar e partilhar com todos, o anúncio da Boa Nova, a evangelização, que foi o programa do seu pontificado. Ele lembrou-nos que a misericórdia é nome próprio de Deus e, portanto, ninguém pode colocar limites ao seu amor misericordioso, com o qual ele quer levantar-nos e tornar-nos pessoas novas. Ed è importante, cari fratelli e sorelle, è importante accogliere come un tesoro geloso questa indicazione su cui Papa Francesco ha tanto insistito. É importante, queridos irmãos e irmãs, acolher como um precioso tesouro esta indicação na qual o Papa Francisco tanto insistiu. E me permitam dizer, o nosso carinho por ele que se manifesta nestas horas não deve permanecer uma simples emoção do momento. Devemos acolher o seu legado e torná-lo vida vivida, abrindo-nos à misericórdia de Deus e tornando-nos também nós misericordiosos uns para com os outros. A misericórdia nos leva de novo ao coração da fé. Lembra-nos que não devemos interpretar a nossa relação com Deus e o nosso ser igreja segundo categorias humanas ou mundanas, porque a boa notícia do Evangelho é, antes de mais nada, a descoberta de sermos amados por um Deus que tem entranhas de misericórdia e ternura por cada um de nós, independentemente dos nossos méritos. Lembra-nos, além disso, que a nossa vida é tecida de misericórdia. Só podemos levantar-nos após as nossas quedas e olhar para o futuro se temos alguém que nos ama sem limites e nos perdoa. E por isso somos chamados a comprometer-nos em viver as nossas relações não segundo critérios calculistas ou ofuscados pelo egoísmo, mas abrindo-nos ao diálogo com o outro, acolhendo quem encontramos no caminho e perdoando as suas fraquezas e os seus erros. Só a misericórdia cura, só a misericórdia cria um mundo novo, extinguindo os focos de desconfiança, ódio e violência. Este é o grande ensinamento do Papa Francisco, disse ainda o cardeal Parolin. Segundo o purpurado, o Papa Francisco foi testemunha luminosa de uma igreja que se inclina com ternura perante os feridos e cura com o bálsamo da misericórdia. E recordou-nos que não pode haver paz sem o reconhecimento do outro, sem a atenção aos mais frágeis e, sobretudo, não pode haver paz se não aprendermos a perdoar-nos reciprocamente, usando entre nós a mesma misericórdia que Deus tem para com a nossa vida. A vós, a todos nós, ao mundo inteiro, o Papa Francisco envia do céu o seu abraço, frisou o purpurado. Confiemo-nos à Virgem Maria, a quem ele estava tão devotamente ligado, que escolheu repousar na Basílica de Santa Maria Maior. Que ela nos proteja, interceda por nós, vele pela Igreja e sustente o caminho da humanidade na paz e na fraternidade, concluiu o cardeal Parolin. E a presença de brasileiros no Jubileu dos Adolescentes. Maria Ângela. Descreve para nós os seus sentimentos aqui neste momento, vivendo essa experiência aqui na Praça São Pedro com esses adolescentes que agora vieram participar desta Santa Missa
para o Papa Francisco. Bom dia, meu nome é Lucas e eu sou de Fortaleza, Ceará. E o sentimento é de um vazio, né? O Papa realmente deixava a gente com fé, com muito amor e alegria. E hoje a gente vem aqui com um pouco de tristeza, porém a gente vê aqui com os adolescentes, né, que há esperança. Então, espero que a Igreja eleja um novo Papa e consiga caminhar os mesmos pés do Papa Francisco. E o que o Papa significou para você? Bom, o Papa ele significou muito para mim porque foi o primeiro Papa que eu acompanhei, que eu vi a chaminé ficar branca por causa dele. E ele sempre foi ele sempre quis a união das diferenças. Então, para mim, ele foi isso que ele significou para mim. Decidido pelos senhores cardeais, na 5ª Congregação Geral na manhã de hoje, a data do início do conclave será no dia 7 de maio. Pouco mais de 180 os cardeais presentes, pouco mais de 100 dos quais eleitores. Tivemos cerca de 20 discursos sobre a Igreja, a relação com o mundo, os desafios que se apresentam e as qualidades que deverá ter o novo Papa para responder a essas questões. Portanto, recordamos o início do conclave 7 de maio. E assim chegamos à conclusão dos nossos estúdios de hoje. A gente volta, é claro, amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom início de semana e até lá.